sabe qual foi o primeiro livro escrito para a Bíblia Sagrada? Foi o Gênesis? E se não foi, porque quando a gente abre a Bíblia, ele é o primeiro que aparece. E no Almanaque da Fé desta semana, a pergunta é de Eloy Cirne, da paróquia de Santo Afonso Maria de Ligório, em Mirassol. E Eloy pergunta o seguinte: qual o livro mais antigo da Bíblia? Por que os livros na Bíblia não obedecem à ordem cronológica em que foram escritos? E para responder à pergunta de Eloy, nós estamos com o padre Robério Camilo da Silva, vigário paroquial de Nossa Senhora de Lourdes, aqui em Petrópolis, em Natal, e também mestre em Teologia Bíblica. Padre Robério, bem-vindo ao Almanaque da Fé. E então, qual é o livro mais antigo da Bíblia e por que é que na Bíblia os livros não obedecem a essa ordem cronológica em que foram escritos? Saudações a todos que nos escutam nesse momento, que nos assistem, especialmente a você, Eloy, que nos colocou essa dúvida. De fato, quando a gente olha pela lógica de hoje, a gente espera que o primeiro livro que está na Bíblia, que é o livro do Gênesis, que ele tenha sido então o primeiro e que seja de fato o livro mais antigo da Bíblia. Quando a gente começa a estudar, a gente descobre que o Pentateuco, ele é um dos livros, é um conjunto de livros, no caso 5 livros, que foram escritos bem depois dos outros. Porque é uma reflexão que o povo de Deus faz depois de uma grande crise chamada o exílio da Babilônia. E quando o povo volta do exílio novamente para Jerusalém, para reconstruir Jerusalém, sem o templo, sem o rei, sem as muralhas de Jerusalém, sem as instituições que sustentavam a vida política, social e humana do povo, então o povo começa a refletir sobre a sua fé e sobre os seus acontecimentos. De fato, o povo que sempre teve um Deus muito presente, protegendo e amparando, que escutou os clamores do povo lá do Egito e libertou da escravidão do Egito, o povo esperava que Deus sempre fosse proteger. No entanto, o povo desobedeceu e a mão que antes protegia, agora permitiu que o povo fosse para o exílio. Quando o povo volta, em 539, liderado então por Esdras e Neemias, sendo mandado por Ciro, rei da Pérsia, então eles começam a refletir, a fazer a pergunta das origens. É quando o povo vai ter a primeira experiência do Deus Criador, porque a grande experiência que o povo tem é do Deus Salvador, do encontro do Deus que salvou ou que libertou o povo lá do Egito. Então, escreve então o Pentateuco, em cima de tradições antigas. No entanto, a redação dos 5 livros, dos 5 primeiros livros, especialmente o livro do Gênesis, vai ser então pós-exílico, exatamente para dar respostas ao povo a esses questionamentos por causa desta crise e tudo mais. Não somente no Antigo Testamento a gente encontra essa espécie de desencontro entre a ordem cronológica e a ordem da escrita. No Novo Testamento nós também encontramos, por exemplo, a carta de São Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta, é o documento mais antigo do Novo Testamento. No entanto, não é esta carta que está em primeiro lugar. Com relação aos 4 evangelhos, nós temos Mateus, que é o primeiro. No entanto, não é ele o mais antigo, ele é o mais longo. No entanto, Marcos, que está depois dele, é que vai ser então o mais antigo. Em se tratando de livro mais antigo do Antigo Testamento, a gente tem tradições antigas, a gente tem material antigo e a gente tem as redações que são bem posteriores. Mas especificamente sobre a sua pergunta, Eloy, com relação ao livro do Gênesis, a explicação é essa. Levando em conta que a gente tem que pensar que na Bíblia as coisas não acontecem como nos dias de hoje. Hoje tudo é em tempo real. Na Bíblia, primeiro aconteceu a experiência de Deus, depois o povo refletiu isso, e muito tempo depois é que o povo vai colocar por escrito, e depois é que o redator vai dar uma arrumada nisso tudo, e graças a Deus nós temos hoje o material que nós temos.
Padre Robério, muito obrigada pela colaboração e a participação aqui no Almanaque da Fé. Com certeza, Eloy e outras pessoas que têm dúvidas, ou que tinham dúvidas sobre a ordem cronológica dos livros da Bíblia e quem foi escrito primeiro e por que o Gênesis aparece primeiro, com certeza, Eloy e as outras pessoas ficaram satisfeitas e entenderam muito bem, agora sabem, né, por que tudo isso. Então, Eloy, mais uma vez, obrigada por enviar a pergunta para o Almanaque da Fé. Padre Robério, mais uma vez, obrigada também. E você, que nos assiste, pode enviar sua dúvida sobre assuntos relacionados à Bíblia, à doutrina da Igreja. Envie para pascom@arquidiocesedenatal.org.br e sua dúvida será respondida aqui no Almanaque da Fé. Um abraço e até o nosso próximo encontro.